número 11. Já está na tela, por causa do horário. Quando eu era menino, eu falava como menino, seguia como menino, decorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vimos por espelhos, enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas essas três, a maior desta é o amor. Queridos, obrigado. Queridos e amados irmãos, esse texto é muito conhecido, né? Aquilo que Paulo começa a falar do amor, dizendo que o amor é longânimo, é sofredor, é benigno, não é invejoso, não se importa mal. E no transcorrer do texto, Paulo começa a ir por outros caminhos interessantes. E um desses outros caminhos, Paulo fala que quando ele era menino, ele agia como menino, se comportava como menino. Mas chegou um momento que ele cresceu. E aí eu, examinando as escrituras, eu fui entender que menino é menino, adolescente é adolescente, adulto é adulto. E na vida cristã não é diferente. Nós precisamos amadurecer. E a vida cristã é feita de fases. Obreiros é feito de fases. Aquilo que chamamos de tempo. E eu comecei a extrair alguma coisa sobre isso. E eu queria falar sobre 2 momentos na vida de todo ser humano. Todo ser humano, ele passa por esses 2 momentos, Diácono Gaudêncio. E é preciso a gente falar sobre essas coisas para que nós possamos cada dia mais melhorar. Quando eu digo nós, começando por mim. Eu queria falar sobre algo chamado escolha. Que escolha é igual a consequência. As escolhas que fazemos hoje vai impactar os nossos dias. Quando Jacó escolheu enganar seu pai, quando ele diz escolheu, porque quando a sua mãe projetou, ele não tinha aceitado. A consequência veio. Foi enganado também. Viveu desgarrado. Escolhas. A Bíblia diz assim: se alguém quer vir após mim, é uma escolha. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Evangelho é feito de escolhas. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Mas por que tem pessoas que entram ano e saem ano e não muda? Porque escolheu viver daquela forma. Se acostumou com o pecado. O pecado virou amigo e não inimigo. E a Bíblia diz: inimigos de Deus, amigos de Deus, inimigos do mundo. Amigos do mundo, inimigos de Deus. Escolhas. Porque tem pessoas que vêm para o culto e ele nota que a lâmpada queimou, nota que choveu e molhou, nota quem está com a camisa A, com a percata A, mas não abre a boca para dar um glória. Não se envolve no ambiente de culto, porque ele escolheu ser um crítico, uma crítica. Ele não escolheu ser um adorador, uma adoradora. Porque quando você escolhe ser adorador, você passa por cima da dificuldade. Você olha para o Salmo de número 100 que está escrito: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, nós somos ovelha dEle. Entrai pelos seus átrios com louvor e adoração, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. É uma escolha adorar ou não. É uma escolha servir ou ser servido. Prestou atenção que a gente só gosta de ser servido, mas nunca serve ninguém, nunca deu um copo de água a ninguém. É uma escolha.
E a Bíblia diz: quem não serve para servir, não serve para ser servido. As escolhas que a juventude faz hoje vai impactar amanhã. Eu já vi irmã dizer: pastor, eu vou casar com ele porque ele é um gato. E depois chegou buchuda na igreja e toda zunhada. Quando foi dizer o pastor Santana, ele disse: eu já sei o que é. É o seu gato. Casa com atribulado e depois vai orar para Jesus matar. Jesus não vai matar. Vai ter que carregar a cruz. É escolha. Escolhas impactam. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. As nossas escolhas. Se eu escolho orar antes quando me acordo. Se eu escolho escutar um louvor. Ou se eu escolho ir para o TikTok ver piada. Se eu escolho ter uma vida regrada, reservada, separada. Aí sabe o que acontece? Aí Jesus diz: já que você escolheu ser santo, tome graça, tome poder, toma unção, tome renovo, toma mais, toma mais, toma mais, toma mais, toma mais. Escolha. Mas se eu escolhi viver de forma mirrada, sabe o que aconteceu com o irmãozinho? Ele nunca pode dar uma oferta na igreja, porque ele escolheu viver de forma mirrada, atrofiada, pequena. Mas se tiver uma festa, eu estou lá. Quando eu fico achando bonito, irmão. O povo, quando está no mundo, eu passei essa semana no Albano para pegar o irmão Messias, e um pessoal festejando 5 da tarde. Voltei depois do culto, a festa comia no centro e a cachaça comia no centro. Essa mesma pessoa, quando aceita Jesus, vem para a igreja, é incapaz de abençoar a obra. Porque ele escolheu viver de forma mirrada, pequena. Aleluia. Cada um contribua segundo Deus coloca no seu coração. Aleluia. Não por porfia, não por obrigação, mas por amor ao reino. Aleluia. E a Bíblia diz, é muito clara: quem é fiel no pouco, no muito ele coloca. Oh glória, oh glória. Quem é fiel no pouco, no muito ele coloca. Tem alguém aqui além de mim que escolheu ser servo desse reino, adorar esse reino, buscar o Senhor de todo entendimento, de todo o coração? O pecado é uma escolha. O escritor aos Hebreus disse: e corramos a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa vida, deixando de lado o embaraço, o pecado que de tão perto nos rodeia. Roberto foi mais além e disse: mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Eu acho bonito quando ele disse: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Deus não pega você à força. É eu que tenho que dar o passo. Se ele bater na sua porta e você deixar ele entrar, ele muda a história. Ele muda a sua casa, ele muda a sua vida, ele muda a sua família. Se fizermos a escolha certa, aleluia, ele é fiel para fazer. Termina o culto, tem gente que escolhe fofocar. E tem gente que escolhe dizer que culto abençoado.
Eu ainda estou embriagado do que Deus fez neste culto com esses louvores. Oh glória! Tem mais alguém aqui que veio adorar? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém que veio entregar algo? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Me perseguiram, me humilharam, jogaram água em mim, botaram um pé em mim para eu não crescer, mas eu escolhi servir a Jesus, porque Ele não tem nada a ver com isso, aleluia, e por isso estou aqui. Quando Nabucodonosor, Diácono Vitor, fez a estátua e disse: quando tocar a trombeta, seja de qualquer instrumento, vai ter que adorar. Escolha. Irmão, tem tanta da gente. Eu fico impressionado. Ontem eu fui para o evento ali dos 161 anos, encontrei com algumas irmãs aqui. Inclusive, estava frio e não deu esse público. Mas no dia de Natanzinho, que tinha de crente chumbregando, escolha, né, irmão? Ainda compra o chapéu, compra o chapéu e no 12, não sei quem, vai arrumar o que fazer. É escolha. Aí quando tem campanha, escolhe ser crente de campanha. Quando tem isso, tem aquilo outro, fica batendo. Não adianta, porque é seco igual latão, aleluia. Quer poder, renuncie. Quer buscar o Senhor, renuncie às coisas do mundo. Cedraque, Mesaque e Abednego disse não. Logo corre o fofoqueiro para avisar. Porque quando você escolhe ser servo do Deus Altíssimo, Ele lhe escolheu. E você escolhe servir de verdade. Se prepare para inimigo, para cara feia. Se prepare para levante. Se prepare para gigante. Se prepare para dentes ferozes, leões. Sabe o que aconteceu? Acenda ela 7 vezes mais, aqueça. Ele disse: o meu Deus há de me livrar. Para leão, ele diz: eu sou leão da tribo de Judá. Oh! Para os deuses pagãos, ele disse: eu sou Deus sobre todos os deuses. Para os falsos reis da terra, ele diz: eu sou o rei sobre todos os reinos. Escolha servir de todo o coração. Claro que quem escolhe servir tem dias sombrios, dias difíceis. Claro que sim. Agora, irmãos, você não vir para um culto de terça em pleno feriado, porque está doente, porque teve um problema, eu compreendo. Compreendo tremendamente. Agora, se Jesus, agora, porque Ele é onisciente, onipresente, eu deixar de estar na igreja, adorando o Senhor Jesus, participando do culto da memória, para estar no TikTok e no Instagram. Jesus, é que o Senhor faz como o Senhor quer, o Senhor é misericordioso, mas por mim podia ir lá e queimar esse telefone. Ô glória. Ô glória. Tem gente que trata as coisas do Senhor Jesus como opção. Mas Jesus, eu preciso escolher tratar Ele como prioridade. Jesus tem que ser prioridade da minha vida. Jesus tem que ser prioridade dos meus negócios. Jesus tem que ser prioridade da minha família. Jesus tem que ser prioridade.
Eu estou doente, Ele é o médico dos médicos. Eu estou triste, Ele é aquele que consola a alma e o espírito. Eu estou sem força, Ele é aquele que dá força. Eu sou fraco, Ele diz: eu sou aquele que sou forte. Eu não consigo caminhar, Ele diz: eu te carrego. Você acha que não tem dia que eu chego aqui pela misericórdia, não? Tem dia aqui que nem eu que chego, não. O vento do Espírito Santo me empurrando ladeira abaixo. Mas eu vou, porque Jesus sem mim continua sendo Jesus. Mas eu sem Jesus, o que seria de mim? Pós cinza, um resto de nada. Um trapo, oh meu Deus, um caquinho velho de barro. Agora, quando Jesus diz assim, como você, eu pego você para a minha vida, sabe o que eu faço? Eu faço um homem de Deus, uma mulher de Deus, um príncipe e uma princesa. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Escolhas. Eu estou com vontade de pregar, mas deixa eu pular. A outra coisa. Primeiro, escolhas que são iguais a consequências. Faz escolhas erradas e vive de campanha em campanha. Não tem vitória. Porque as escolhas são erradas. A motivação é errada. Vocês percebem que o povo que andava com Jesus foi o mesmo povo que disse que crucificasse ele? Porque o povo queria milagre, não queria mudança. O povo quer movimento, toma movimento. Comigo não. Aleluia. As escolhas têm que ser certas, para que nós possamos dizer: caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Um conhecido meu, irmão, chega do trabalho, estou cansado para ir para a igreja. Aí alguém diz: ei, tem uma pelada, como é chamado, lá no Ramires. Não tem cansaço. Tem um bate-papo com um amigo, não tem cansaço. Escolhas erradas. Minha vida inteira atrofiada, raquítica, pelas escolhas. Aceita Jesus e continua no mesmo meio. É pornografia, é piada que não deve, é nomes que não devem. Tem nada a ver. Vocês também querem que eu me saia do meio? É roda de escarnecedores. Fizeram de tudo para eu estar lá no camarote. Cachaça, 3 dias seguidos bancado pelo povo lá. Oh, Jesus. É, cachaça e comida. Oh, que coisa boa. Os crentes todos vai, só você não vai. Eu digo: nem eu e quem tem vergonha. Porque quem serve a Jesus, esse não é o meio. Aleluia. E pode custar seu emprego. Se custar meu emprego, por isso pode ficar à vontade. Aleluia, porque eu tenho mais o que fazer. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que nunca me desamparou e jamais vai me desamparar. Oh glória, aleluia. Eu vou pelo dia, eu vou pela tarde. Agora à noite eu não piso meus pés aqui. Sabe por quê? Porque o povo vai ver e vai dizer: que espécie de pastor é esse? Aleluia. E eu não vou ficar 30 dias ouvindo Luiz Gonzaga e não sei quem, Joãozinho, Natãozinho, Pedrinho, Miguelzinho. Porque depois eu estou aqui no altar, é que essas mesmas coisas é poda. A outra coisa, etapas. Etapas, se eu fosse renomear, eu chamaria de tempo. Pense numa coisa difícil de crente entender: é tempo. Mas Deus trabalha com tempo. O tempo de Deus é tão diferente do meu e do seu. Ah, mas eu quero isso. Aí Jesus disse: mas não é o tempo. Aleluia. Quando José, com 17 anos, sonhou que seria grande, e não foi uma vez, foram 2. E seu pai fez uma túnica de várias cores para ele. Engraçado, né?
José vai parar. Tentam matar. Planeja, não tentam, planeja. Lança na cisterna. Se torna escravo. A mulher se levanta contra ele e caluneia. Vai parar no presídio de 17 para 30, 13 anos de prova. Quando Jesus chama, logo se levanta a prova. Logo ele manda para o deserto. Sabe para quê? Para lapidar. Já pensou se José tivesse se desviado desse meio termo? Jesus disse que eu serei governador. Mas eu estou no presídio. Espere o tempo. Espere a hora. Ah, mas eu já fiz isso. Mas Jesus ainda está lapidando o caráter. Jesus ainda está transformando. Jesus ainda está operando, aleluia. Porque todas as vezes que entrega algo importante a quem não é lapidado, a quando não é o tempo, corre na frente do tempo, dá problema. Está cheio de pastor, na onde não é para estar. Por isso virou essa confusão. Porque nem todo pastor é igual. A fulana não é igual. Não me venha com esse papo, não é igual. Cada um espere o seu tempo e a sua hora. O que Deus tem para um, não tem para o outro. E às vezes até tem parecido, mas não é igual. Aleluia. Deus disse que eu vou ser uma cantora, vou sair pelo mundo cantando. Espere o seu tempo, Ele quer lhe lapidar primeiro. Primeiro Ele quer fazer de você uma adoradora, um adorador, aleluia. Deus disse que eu seria grande, pois se prepare para servir as mesas. Se prepare para limpar banheiro. Se prepare para ficar na portaria. Se prepare para fazer coisas pequenas, para depois Ele lhe acrescentar. Quando eu vejo o Salmo de número 40, muito me alegra. Esperei com paciência, ou pelo ou nu, Senhor. E Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Nunca queira uma coisa que Deus não colocou para você. Não adianta passar na frente do tempo como fez Abrão. Sou velho, minha mulher é velha, como vamos ter filho? Isso não é com você, é com Deus. Esses dias eu me peguei me perguntando, eu tenho 40 caminhando para 41. E me lembrei de algo que Deus falou comigo há anos atrás. Eu disse, eu já estou ficando velho. Logo o Espírito Santo me lembrou o que Ele fez na vida de Abraão. Para Deus, aleluia, não há tempo. Até porque tem coisas que Ele cumpre na minha vida. E tem coisas que Ele vai cumprir na minha descendência e na minha geração. Mas Ele é fiel para cumprir. Espere pelo Senhor. Etapas. Eu acho lindo quando Davi é separado para ser rei. E logo em seguida vai servir de menino de recado. Já pensou Davi com o ego inflado, dizendo, quem? Eu acabei de ser ungido. Eu levar merenda para meus irmãos? Não. Eles agora que vai me servir. O que tem de homem assim não é brincadeira. Eu sou pastor. Eu não posso lavar o banheiro. Eu sou diaconisa. Eu não posso servir a ceia. É porque o evangelho, irmão, não é sobre ser. Não é se querer. Não é o poder. O evangelho é de quem desce. O evangelho é antagônico à razão humana. O evangelho maior não é quem tem.
O evangelho maior, sabe quem é, irmão? É aquele que o Senhor escolhe e quer que assim seja. Aleluia, glória a Deus. O evangelho não é uma eleição de prefeito. O evangelho não é assim, é Deus quem escolhe. É Deus quem capacita. É Deus quem separa. É por isso que tem muita gente frustrada, porque quer uma coisa que não é para si. Aleluia, glória a Deus. Eu costumo dizer que eu não quero nada e estou preparado para o que o Senhor quiser que venha para a minha vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Pode abrir a agenda 100 vezes. Se Jesus não quiser, não sai do Novo Horizonte. Pode se mover da forma que se mover. Se não for o tempo, nada, nada, nada e morre na praia. Agora, quando o tempo de Deus chega, Deus tira sono de rei e faz se lembrar de Mefibosete em Lodebar. Deus chega. Deixa eu ir para a história. Jonathan fez uma aliança com Davi. Jonathan morreu. E Davi se esqueceu. Para você entender uma coisa, só que o que é ligado aqui é ligado no céu. Quando eles fizeram a aliança, pastor Dói, Deus carimbou. Quando Davi esqueceu, Deus não viu que esqueceu? Claro que viu. E por que deixou? Porque era o tempo. Me botaram no canto. Tem uma semana que eu não canto. Fique no canto, é o tempo de ficar no canto. Tem um mês que ninguém me vê. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Mas um dia Deus disse a Davi: lembra-te da descendência de Saul. Quem é que disse que Deus esquece de você e de mim? Você está pensando que você tirar uma cadeira do lugar para a obra do Senhor, ele esquece? Eu esqueço, Deus não. Ele tem um memorial, rapaz. Ele tem um memorial que faz na obra, não é vão. No tempo dele ele abençoa. No tempo desse ele enriquece, ele engrandece. Deixa de mente perturbada. Existe alguém da casa de Saul para que use de benevolência por amor do meu servo Jonas? E existia um, por nome de o abençoado do Ziba, chegou todo endemoniado. Quando Davi perguntou, tem alguém? Ele disse, tem. Mora longe. Lodebar. Terra não tão fértil. Aleijado. Entenda. Quem lhe apresenta, me apresenta, não sou eu, não é você. É o próprio Deus. Davi disse, sai da frente. Mande chamar ele. Aí, mande chamar ele, rapaz. Ziba, filho de uma mãe, né, rapaz? Nunca teve coragem de interceder. Né? Quando Mefibosete chega na presença do rei, que eu quero encerrar, ele disse, como um cão morto. Sabe o que isso quer dizer? Estava fedido. Eu acho bonito quando Davi diz, comerás pão na minha mesa.
Quando o tempo chega que tem que comer pão na mesa do rei. Oh, aleluia, eu estou esperando esse tempo chegar, aleluia. Tem mais alguém aqui que está esperando o tempo de Deus? Tem mais alguém aqui esperando a providência do alto? Tem mais alguém aqui esperando o agir de Deus? Siba, ele disse, oi, vai ser servo dele. Como? É, pra você aprender. Tem gente que ele não entende. Eu cheguei primeiro. Você foi o escolhido? Não, então não. Eu ouvi a pastora, é pastora, a missionária Cristina Marião dizer do altar da sede. Quem estava? A Aline estava. Não, nesse dia você não estava, não. Não, ele não estava só. O rei está velho, mas não está morto. Tem um povo que fica aí lutando pela cadeira. Se aquiete. Porque Deus ainda fala no meio da sua igreja. Deus, tem mais alguém que crê aqui que Deus fala? Ou você crê que ele é mudo? Mas ele fala. Ele usa profeta, ele usa menino, ele usa cantor. Ele ainda fala no meio do seu povo. Aí minha Mefibosete disse, pronto, vou comer pão. Que maravilha. Não, e não é só isso. Vou restituir tudo o que perdeu. Imagine as terras, o dinheiro que Saul tinha. Restituir tudo, sai do lixo para o luxo. Me calabassuri, me calabaia. Me calabaia sériga. Oh, aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou aquele que ainda pego da onde ninguém vai buscar. Eu sou aquele que tiro da boca de fumo da rua da frente. Eu sou aquele que tiro da prostituição, da bebedice. Eu sou aquele que inverto a história. Eu sou aquele que pego de baixo e coloco em cima. Por isso há uma necessidade de esperar o tempo. Aleluia. Tem certas coisas que Deus falou na minha vida. Há mais de... Eu não era nem casado. Vou fazer 22 anos com essa véia. Eu tenho visto se cumprir agora e tantas outras coisas ainda não. Por quê? Porque Deus não faz logo. Aí vem um pregador com palavra de efeito e diz assim: Senhor Edivaldo, Deus está preparando a vitória. Aí o irmão está preparando a vitória. Não está. Não está. Deus não está preparando vitória para ninguém. Vou dizer de novo. Deus não está preparando vitória para ninguém. Porque basta uma palavra e a vitória chega. Ele está me preparando para a vitória. José ele usou o cácer. Davi usou o leão, o urso e Golias. Eu e você, ele usa tantas circunstâncias. É por isso que é tanto vento, tanta luta, tanta prova, tanta dificuldade, tanto levanta e tanta calúnia, tanto dedo apontado. Sabe o que é isso? É Deus te preparando. É Deus te preparando. É Deus te preparando, preparando. Até quando eu e você quer desistir, é Deus preparando. Deus disse, não vai desistir não, o que Ele quer é força. Quando eu e você diz assim, Jesus, só vou até aqui. O Espírito Santo diz, é nada. Ele está querendo só um abraço.
O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, por certo, vem ao amanhecer. Suporte as etapas. Suporte o processo. Aleluia. Espere no Senhor com paciência. Senhor, eu queria uma casa maior. Jesus disse, eu te dei uma pequena e tu não zela. Jesus, eu queria ser um cantor de sucesso. Eu deixei você para cantar na igreja. Tu não ora, tu não busca. Eu queria ser um pregador renomado. Tu não tem uma linha escrita. Tu não gosta de estudar, é preguiçoso. Eu queria ser pastor presidente de um campo. Jesus disse, você fica numa congregação e é relapso. Quem é fiel no pouco, no muito o Senhor coloca. Quem é fiel no pouco, no muito, o Senhor coloca. Faça com excelência aquilo que Ele botou na sua mão para fazer. É na portaria com excelência. É na sonoplastia com excelência. É na banda com excelência. É numa pequena congregação com excelência. É limpando os banheiros com excelência. E esperando o tempo do Senhor e cantando. Caminhando eu vou para Canaã. 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 Eu vou encerrar com esse testemunho. Pastoreei o Marcos Freire 3, 16 meses. Tinha 2 porteiros. Eu não vou dizer o nome, mas Francino sabe quem é, o evangelista Francino, que ele congregou comigo nessa época. Foi entre 16 a 17. Separar obreiros. 2 auxiliar na portaria. 2 irmãos. Porque primeiro é irmão, auxiliar. Só o irmão vai para auxiliar e o irmão vai para diácono. Amém. Terminou o culto, ele está na portaria me esperando. Quero falar com o senhor. Eu digo, pois não. Por quê? Eu cheguei primeiro na igreja, ele vai para diácono, eu vou para auxiliar. E agora, para explicar a ele? Ele me explicou. Não aceito, não. Eu disse, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Cada um tem um tempo diferente. Deus não chama todo mundo igual, não. Mas Deus é tão bom e o tempo responde cada coisa que os anos se passou. Um hoje é presbítero ou evangelista, co-pastor da igreja, o outro desviou. Tem gente que quer um peso sem poder carregar. Você conhece aquela expressão da roça que diz, só pega na rodia quem pode com o pote? Se não pode com o pote, não pegue na rodia, não. E vai cair com o pote. Espere o tempo que é melhor. Que é melhor. Eu queria ser o pastor Deus. Tu não aguenta 10% das lutas que eu passo. Tu não aguenta. Ah, bom é ser o pastor Deus. Tu não aguenta. Tu não aguenta. Estou lhe dizendo a você, tu não aguenta. Faça o que chegou na sua mão para fazer. E ele vai lhe lapidar para você um dia chegar onde o Senhor quer que você chegue. Porque quando eu era menino, eu me comportava como menino. Comi uma papinha. Agora que cresci, eu tenho que me comportar como gente adulto. Eu vou passar as etapas. Eu vou fazer as escolhas certas para viver o melhor de Deus na minha vida. Eu conheço vários irmãos. Vários. Que não fica em igreja nenhuma. Nenhuma. Você pode ter um problema, né? Isso acontece. Quando uma pessoa chega para mim, se alguém aqui está assim, me desculpa, eu tenho que ensinar.
Tem 10 anos de crente. Passou por 20 ministérios. Por aqui passou um assim. Troca de ministério igual troca de camisa. Sem futuro. Sem raiz. Sem profundidade. Mas tem talento. Mas não esperou o tempo. Não tem autoridade no mundo espiritual para ensinar. Ainda tem gente que come esse tipo de coisa. É por isso que o pastor tem que ter cuidado quem ele bota no altar para ensinar. A quem ele dá o microfone para falar para a igreja. Ah, pastor, só o senhor que prega praticamente do culto de ensino. E ele deu alguns pastores também. Pato novo não voa alto, espere seu tempo. Uma certa pessoa congregou comigo e com o pastor Ricardo e com o pastor Marcos. Voltou para Jesus. E eu dava ele para pregar na semana. Para dirigir e tal. Ele chegou e me indagou. Por que o senhor não me dá no domingo para pregar? Eu respondi a ele. Muito simples. Pastor, o senhor... Eu digo, irmão. Porque aqui é o que a gente vive. Aqui eu não escondo, não. Aqui eu não fico com arrumadinho, não. Nem com escondidinho, não. Tem que ter vida no altar para falar o que eu falo. E tem que ter coragem. Eu chamei ele e disse, filho, olha, pato novo não voa alto. Pato novo voa baixo. Comece pelas quartas-feiras, para depois você chegar no domingo. Foi para outro ministério. Era auxiliar de trabalho. Chegou lá, já chegou mentindo. Dizendo que era presbítero. Alguma credencial do presbítero. Ele desentendeu com o pastor lá, porque todo rebelde é assim. Não fica em lugar nenhum rebelde. Não sabe esperar. Com o ministério. Não sei se ele fundou ou afundou. O fato é que andou para lá, para cá, para 4, 5 lugares. E hoje? Não congrega com ninguém. E quando você vai falar com ele? Vou abrir um ministério. Porque não sabe esperar o tempo. E não congrega mais. O tempo é necessário para formar o homem e a mulher de Deus. O tempo é necessário para gerar maturidade. O tempo é necessário para gerar experiência. O tempo é necessário para gerar relacionamento. O tempo é necessário para dar frutos. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a árvore por o quê? Mangueira não sai gritando não, Jonas. Eu sou mangueira. Todo mundo está vendo que tem manga nela. E nem a jaca. Eu sou a jaca. Não. Lá tem jaca. Aleluia. Agora, eu aprendi lá na roça que tem bananeira que é de um cacho só. Dá uma vez e não dá mais nunca. Aí vive do passado. Dê fruto com constância, com constância, com constância, com constância, esperando o Senhor Jesus. 2 momentos que todo cristão tem. Você pode aplaudir Jesus?